O destino de Inês de Albuquerque não foi selado pelo fantasma de seu passado, mas por um ato de misericórdia no presente. Sua redenção veio na forma de um predador ferido, cuja proteção não foi magia, mas um pacto selvagem contra a crueldade do coronel. O vento na fazenda solitária cheirava a poeira e arrependimento. Dona Inês de Albuquerque, com seus 60 anos dobrados pela culpa e pelo sol inclemente de Minas Gerais, apertou a mão ossuda sobre o chale de linho cru. Aquele era o seu refúgio, a sua masmorra autoimposta, comprada por um preço vil de herdeiros que fugiam do espectro de um antigo suicídio e das lendas de assombrações que vagavam entre as acácias secas. Era o ano de 1845, e o silêncio da fazenda era mais pesado do que os grilhões de uma senzala vazia. Ela não buscava a paz, mas sim um lugar onde o passado, o seu e o da terra, pudesse finalmente devorá-la sem testemunhas. Ao descer da carroça, o chão duro sob as botas finas parecia vibrar, não com vida, mas com uma memória subterrânea e febril. O calor do meio-dia era uma manta áspera sobre a pele. O medo supersticioso era o seu companheiro mais constante. Ele não vinha como um grito, mas como o frio súbito na espinha, mesmo sob a canícula. Inês moveu-se com a lentidão de quem carrega um segredo insuportável, os olhos examinando cada canto da casa grande, agora em ruínas dignas de lamentos. Havia uma mancha escura na parede da sala de jantar que lhe parecia sangue seco, e ela soube, sem precisar de confirmação, que a casa não estava apenas velha, ela estava escutando. Foi este o preço, a tranquilidade da solidão, trocada pelo terror da presença. Em seu bolso, a ponta quebrada do terço de prata, relíquia de um tempo de devoção e inocência perdida, feria-lhe a palma. Este objeto era a única prova silenciosa de que ela ainda se apegava à ideia de redenção. Ela sabia que a fazenda era a única barreira, frágil e poeirenta, entre ela e o coronel Severino Ramos. O coronel, com a sua influência que se estendia por léguas através das estradas de terra batida, era o demônio que se movia sobre a terra, e o som das suas botas pesadas, mesmo a léguas de distância, parecia um tambor de execução na sua memória. Ele era o motivo da sua fuga e a sombra constante dos seus pecados, a personificação viva daquela parte da sua vida que ela desejava enterrar. O paiol ficava a umas 50 passadas da casa, escondido por moitas de capim-gordura e um pau-ferro retorcido. Sua missão ali era clara: limpar, queimar o que não prestasse e talvez encontrar uma ferramenta que lhe fosse útil. A porta do paiol, de madeira quase podre, estava caída. Inês teve de usar toda a sua força, empregando o ombro envelhecido num ato físico de desespero. O cheiro que a atingiu não era o de poeira mofada, mas uma mistura metálica e pungente. O cheiro de sangue seco e ervas amargas, como se uma cirurgia desesperada tivesse sido realizada ali na escuridão. O cheiro era tão forte que quase a fez recuar. Ela acendeu o velho lampião a querosene que trouxera, e a luz trêmula rasgou o crepúsculo no interior do galpão. O teto, desabado em grande parte, permitia que feixes de luz solar, finos como agulhas, revelassem nuvens de poeira suspensa. Entre palha bolorenta e feno velho, ela viu a forma. Não era o fantasma que temia, vestido de mortalha e lamentos, mas algo muito mais real, muito mais urgente. Era ele, uma onça pintada, o predador supremo do Pantanal, imponente mesmo ferido. A fera estava encolhida, uma das patas traseiras inchada e com um ferimento profundo, coberta de barro e sangue coagulado. Inês, a mulher que temia o menor ruído noturno, permaneceu paralisada. O terror era uma coisa viva no escuro, mas uma nova emoção, estranha e fria, começou a deslocá-lo, a compaixão. A onça não rosnou nem fugiu. O silêncio da fera era uma súplica, não uma ameaça. Os olhos amarelos, profundos e brilhantes, à luz do lampião,
fixaram-se nela com uma inteligência que ia além do instinto. Eram olhos antigos que a viram não como caça ou carrasca, mas como o último recurso. Inês sentiu um arrepio gélido percorrer seu corpo, uma certeza terrível. Ela não estava ali por acaso. A onça ferida era talvez o seu purgatório encarnado. O medo era real, a dor do animal também, e o peso da decisão que se apresentava a ela era esmagador. Não era um fantasma do passado, mas uma escolha no presente, um caminho para a redenção que ela sequer soubera que procurava. A onça pintada, o espírito das matas, respirava pesadamente, e a cada expiração Inês sentia o seu próprio coração vacilar. A fera era a sua única esperança de que a vida ainda lhe ofereceria uma chance. Ao virar-se para pegar a cesta de suprimentos, ela sentiu uma intensa necessidade de fugir, de trancar a porta e deixar o bicho para a morte que o destino lhe reservara, mas não o fez. Seu corpo permaneceu preso àquele cheiro acre de dor e esperança selvagem. O animal era a prova de que o coronel Severino Ramos não era o único predador que vagava por aquelas terras. A sua presença ali era o primeiro teste. Ela teria que escolher entre a salvação da sua alma, que residia no ato de caridade, e a sua própria segurança, que pedia a fuga imediata. A onça respirava. Inês respirava. E no silêncio do paiol, a onça pintada olhou para a viúva com olhos que pareciam lhe dizer: "Você também é uma prisioneira aqui." Um pacto não falado começava a selar-se. Ela não sabia o que fazer, mas a ideia de deixá-lo morrer ali, sozinho, parecia-lhe mais um crime a somar-se à longa lista que a atormentava. A compaixão era um veneno lento. O coronel, seu fantasma particular, estava cada vez mais perto. Seus dedos tremiam ao tocar o pelo áspero da onça, e ela soube que, ao decidir ficar, tinha assinado sua própria sentença de morte ou salvação. Os primeiros dias foram um balé de terror e cautela. Inês voltava-lhe ao paiol sempre ao cair da noite, quando as sombras ficavam longas e o calor do dia cedia a um ar mais frio e denso que trazia o cheiro da terra úmida. Ela trazia água fresca no seu melhor pote de barro e pedaços de carne salgada que mal podia poupar de seu pequeno estoque. A onça pintada, a quem ela silenciosamente chamava de Juba, aceitava a comida e a água com uma dignidade selvagem, os olhos fixos nela, com uma vigilância tensa que nunca diminuía. A cada passo que dava na direção do paiol, o cheiro de mofo e podridão parecia mais intenso, misturando-se ao odor da vida animal ferida. O curativo era o pior. Inês usava trapos de seu antigo enxoval e uma mistura caseira de casca de barbatimão e banha de porco, que ardia na ferida profunda da pata traseira de Juba. A primeira vez que ela tentou limpar a ferida, Juba estremeceu e soltou um rosnado baixo, profundo, que reverberou no peito de Inês como um trovão distante. Ela recuou de imediato, o medo voltando com a força de uma onda. "Eu não estou aqui para te machucar", sussurrou Inês em português, embora soubesse que a linguagem não era o que importava. A intenção era. Ela manteve-se parada, permitindo que a fera sentisse o cheiro das suas mãos limpas e do seu medo honesto. Juba a observou por um tempo que lhe pareceu uma vida inteira. Então, o animal baixou a cabeça, num gesto que Inês interpretou como uma permissão dolorosa. Aquele foi o ato de rendição mais íntimo que ela jamais presenciara. O tratamento era lento e exigia uma paciência quase sacerdotal que Inês jamais pensou possuir. Ela começou a sentir-se ligada à dor de Juba, como se cuidar daquela ferida fosse, de alguma forma, limpar uma ferida aberta em sua própria alma. Ela se lembrava do rosto de um homem que ela traíra há anos, um pecado que havia levado à ruína e que era a verdadeira razão de seu isolamento. Aquele homem também tinha sido ferido, não por uma bala, mas pela mentira e pela cobiça que ela não impedira.
O terço quebrado em seu bolso tornou-se um lembrete constante da fé que ela havia perdido e tentava recuperar através daquele animal. Certa manhã, um ruído seco e metálico na estrada de terra trouxe Inês de volta ao terror mundano. O coronel Severino Ramos estava por perto. Ela ouviu o guinchar áspero dos eixos de uma carroça e, em seguida, o som inconfundível do riso autoritário dele, uma sonoridade que carregava o peso da impunidade. Inês correu para a janela e viu. Não era o coronel em pessoa, mas o seu capataz, um homem rude de nome Tobias, e mais 2 jagunços. Eles vinham do lado da fazenda vizinha, a Fazenda do Brejo, e pararam bem na cerca de arame farpado da solitária. Tobias desmontou. Ele olhou para a casa em ruínas com desdém e depois para o paiol. A velha Inês está ficando doida de vez, coronel, comprando essa terra assombrada. Dizem que ela fala sozinha. Ele gritou para os companheiros e o som de sua voz carregada de zombaria era como um chicote. Um dos jagunços riu, um som estridente e vazio. Inês sentiu o sangue gelar. Eles estavam ali para sondar, a mando do coronel. Ela fechou as janelas da frente, fazendo o menor ruído possível, e correu para a porta lateral que dava para o quintal. Precisava chegar ao paiol, tinha de garantir que Juba estivesse escondido e em silêncio. Se eles o encontrassem, a onça seria morta e ela seria acusada de bruxaria ou loucura, o que daria ao coronel o pretexto perfeito para tomar a terra e silenciá-la para sempre. Ela sabia que o silêncio de Juba não era garantido e a sua vida dependia da discrição de um predador ferido. Atrás da casa, o ar parecia mais denso e o cheiro de pó de café recém-moído, que ela estava preparando antes da interrupção, parecia um luxo bobo. Ela se arrastou pelos arbustos secos, o sol castigando a nuca, até à entrada do paiol. Silêncio! Ela sussurrou ao entrar, o coração batendo descompassadamente, o ritmo acelerado pelo esforço e pelo pânico. Juba a encarou, os olhos faiscantes, entendendo a urgência. O animal estava tenso, as orelhas viradas para os ruídos do lado de fora. O grito de Tobias chegou até eles mais alto. Vou dar uma olhada no paiol, o coronel disse, para ver se a velha esconde ouro ou algum escravo fugido. Inês não teve tempo de pensar. Ela se espremeu atrás de uma pilha de feno mofado, abraçando a madeira esburacada de uma velha carroça quebrada, o sabor metálico do medo na boca. Juba estava a menos de um braço de distância. O animal encolheu-se, transformando seu corpo maciço em uma sombra achatada, o rosnado contido, apenas uma vibração profunda em seu peito. A respiração da onça era quente e cheirava a terra e carne crua. Os passos de Tobias eram pesados e ruidosos. Ele chutou a palha solta na entrada e a poeira subiu em nuvens no ar. A luz do dia invadiu o paiol. Inês fechou os olhos, sabendo que estava a segundos de ser descoberta. E então Juba agiu. Não houve ataque, nem rugido. A onça apenas movimentou sua cauda longa, com a ponta levemente levantada, e bateu num pote de barro vazio que Inês havia deixado no chão. O som foi baixo, mas o suficiente para quebrar o silêncio. Tobias parou de repente. — O que foi isso? Um rato grande? Ele perguntou, sua voz cheia de cautela. Ele não parecia mais tão confiante. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Inês sentiu o cheiro da pólvora velha, que parecia emanar do jagunço. Aquele som inocente, a cauda de Juba batendo no barro, salvou-lhes. — Deve ser algum bicho do mato, Tobias. Deixa essa pocilga para lá. A velha não tem nada de valor aqui, gritou um dos jagunços lá fora. Tobias hesitou, mas a superstição era mais forte do que a curiosidade. O paiol já tinha má fama. Ele deu as costas e Inês ouviu o som de seus passos pesados recuando. Ela prendeu a respiração até que o som da carroça se afastasse novamente, lento, arrastado, e o silêncio voltasse, um alívio quase doloroso. Juba, ainda imóvel, olhou para ela. Foi um olhar de cúmplice, de entendimento mútuo. O animal tinha feito uma escolha, assim como ela.
A cumplicidade com o predador era a única coisa que a mantinha viva. O coronel sabia que ela estava ali. Agora, a caçada seria diferente. Inês se levantou, a respiração finalmente voltando, mas o alívio era curto. A porta do paiol, mal encostada, estava entreaberta e a marca da bota de Tobias na poeira era um aviso. Ela sabia que tinha ganhado apenas um dia e o preço da sua lealdade a Juba seria alto. Após a visita de Tobias, a rotina de Inês transformou-se numa sombra furtiva. Ela passou a viver num estado de alerta constante, espreitando as janelas e ouvindo o ruído dos cavalos ao longe. O som distante do martelo dos vizinhos batendo na fazenda do Brejo era um lembrete de que ela não estava completamente sozinha, mas sim vigiada. O sol, antes um carrasco, tornou-se um aliado que permitia que ela visse a poeira levantada por quem se aproximasse. A sua relação com Juba aprofundou-se. Ela não sentia mais o medo paralisante, mas sim um respeito silencioso, uma ligação forjada na necessidade e na clandestinidade. O animal, embora ainda coxo, mostrava sinais de recuperação. A ferida da pata parecia menos inflamada e os seus olhos de âmbar brilhavam com uma energia renovada. O maior desafio era a comida. O estoque de carne seca estava quase no fim e a caça era perigosa, pois a faria afastar-se da fazenda e dos olhos curiosos. Uma tarde, enquanto limpava o quintal, Inês viu uma velha armadilha de ferro, pesada e enferrujada, escondida sob uma moita de quaresmeira seca. Era uma peça de caça proibida, usada para capturar grandes animais. Ela lembrou-se que o coronel Severino Ramos era famoso por seu gosto pela caça ilegal e pela crueldade desportiva, e a armadilha era mais um sinal do seu domínio sobre aquelas terras. Inês levou a armadilha para dentro do paiol. Juba a observou com atenção, enquanto ela a limpava com areia e vinagre. Ela notou o interesse da onça. "Isto não é para ti, meu amigo", ela sussurrou, sentindo a superfície fria e irregular do ferro sob seus dedos. "Isto é para que não tenhamos mais fome." Ela tinha uma ideia arriscada. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Inês arriscou-se na beira do rio, a uma meia légua de distância. O ar estava frio e úmido e o cheiro de lama e água parada era forte. Ela armou a trapaça de ferro numa trilha de animais pouco usada, escondendo-a com folhas e terra solta, e colocou um resto de carne seca como isca. O ato de armar aquela trapaça era uma confissão de que estava descendo a um nível de selvageria que ela julgava ter abandonado. Ela sentia-se mais próxima do predador ferido do que de qualquer ser humano. Enquanto voltava, ouviu o som de um cavalo galopando. Ela se escondeu rapidamente atrás de um ipê amarelo seco. Era o próprio coronel Severino Ramos. Ele não estava na estrada principal, mas sim a cortar caminho através do mato, vestido com um casaco de linho grosso e calças de montaria, parecendo um senhor feudal em seu domínio. Ele parou o cavalo exatamente no local onde ela lhe havia escondido a trapaça. O coronel desceu, tirou a arma da cintura e disparou um tiro para o ar, num gesto de pura intimidação e ostentação. O som seco e agudo do mosquete rasgou o silêncio da manhã. Inês estremeceu, sentindo o pó da explosão flutuar no ar, levado pelo vento. "Sei que está me ouvindo, Inês!" gritou o coronel, a voz potente, cheia de ameaça. "Essa terra é minha por direito? Vai me dar o que me deve, velha. Não se esqueça do que aconteceu com aquele seu amigo." O traidor. As palavras eram um punhal no seu coração. O amigo era o homem que ela amara e que o coronel havia destruído. O coronel era a personificação da sua dívida de sangue. Ele montou no cavalo e partiu, mas não sem antes deixar um rastro de intimidação. Inês permaneceu escondida, o corpo tremendo, sentindo a humilhação e a raiva se misturarem ao medo.
Ao voltar para a armadilha, ela viu que a isca não fora tocada, mas notou marcas frescas de botas perto do local. O coronel tinha estado muito perto. Ele não tinha vindo apenas para ameaçar, mas também para caçar, talvez, ou apenas para deixar claro que os seus olhos estavam em toda parte. Ela desarmou a trapaça, levando-a de volta para o paiol, a mente fervilhando. Naquela noite, Inês sentou-se ao lado de Juba. Ela colocou a mão no peito do animal, sentindo as batidas rítmicas do seu coração selvagem. Ela contou-lhe, num sussurro embargado, a história de seu pecado, a traição que a levara a vender o segredo daquele homem amado ao coronel por uma promessa de segurança que nunca se concretizou. Ela confessou a Juba a sua covardia e o seu arrependimento tardio, a dor que a fazia rezar com o terço quebrado. "Você é o meu castigo e a minha penitência", ela disse, e pela primeira vez as lágrimas vieram, quentes e libertadoras. Juba não se moveu, apenas a observou, e Inês sentiu que o silêncio do predador era a única absolvição que ela poderia ter. Naquele momento, ela soube que a luta não era mais pela sobrevivência física, mas sim pelo direito a uma morte digna, limpa do peso do seu passado. E o seu guardião ferido seria o seu caminho. A decisão estava tomada. Inês olhou para a onça e soube que, se o coronel voltasse, ela não fugiria. Ela lutaria não por esta terra, mas pelo que ela representava, o último suspiro de sua honra. O clima na solitária mudou com a próxima visita. Não foi um ataque aberto, mas um cerco calculado que começou com um silêncio ameaçador. Por 3 dias, Inês não ouviu os sons normais da vizinhança, nem o latido dos cães distantes, nem o canto do galo da fazenda do Brejo. A única coisa que se ouvia era o barulho seco do vento a chicotear as acácias, levando a poeira para longe. A ausência de ruídos era mais aterrorizante do que qualquer grito. Inês sabia que o coronel a estava encurralando. Seu maior medo era que ele encontrasse Juba antes que a onça estivesse totalmente recuperada. O corpo de Juba estava visivelmente melhor. Ele já se levantava sem mancar tanto, e a pata ferida parecia ter curado bem, embora a onça ainda se apoiasse nela com alguma cautela. O felino passava horas observando a casa através das aberturas do paiol, o corpo tenso, em pose de caça. No 4º dia, Inês desceu para o rio para buscar água, levando apenas o seu lampião. Ela precisava reabastecer os potes, pois a água da cisterna estava quase acabando. A luz fraca do lampião mal vencia a escuridão da madrugada. O cheiro forte de terra molhada e orvalho era o único aroma que quebrava o silêncio opressor. Ao chegar à margem, ela viu a primeira evidência da malícia do coronel. Em cima de uma pedra lisa havia uma pilha de ossos brancos e limpos, provavelmente restos de algum animal pequeno que Juba teria caçado se estivesse saudável. Não era isso que a assustava. Ao lado dos ossos estava o seu terço de prata quebrado. Inês tinha certeza de que o terço caíra do seu bolso no paiol durante a visita de Tobias. O coronel não só havia invadido sua privacidade, como também estava a ridicularizar a sua devoção e o seu segredo. O terço, a sua última ligação à fé e ao perdão, era agora uma peça de xadrez na mão do coronel. Ela sentiu um arrepio frio percorrer-lhe a espinha. Ele estava mais perto do que ela imaginava e sabia de seus bens e de sua moral. Ao regressar à casa, ela encontrou a porta do paiol forçada. A madeira nova que ela havia usado para tentar consertá-la estava rachada. O coração de Inês deu um salto desesperado. A adrenalina substituiu o medo. Ela agarrou uma velha picareta que havia encontrado num canto da casa e entrou no paiol. "Juba!" ela sussurrou, a voz rouca. A onça não estava. Em seu lugar havia uma grande poça de sangue fresco no chão de terra batida. Não era muito, mas era inconfundível. Inês sentiu o cheiro metálico e pegajoso do sangue quente e um pânico gelado a dominou.
Ela notou, no entanto, que o sangue parecia ter sido espalhado por um animal arrastado, e não por uma luta. Ele estava a brincar com ela. Ele tinha vindo buscar o seu tesouro secreto. Ela saiu correndo para o quintal, a picareta pesando nas suas mãos. Lá ela ouviu o ruído. Não era um rugido, mas um som de luta animal, seguido de um curto gemido de dor humana. O som vinha do canto das moitas, onde a terra era mais batida. Foi um breve momento de ação beat. Inês correu para a moita, ignorando os arbustos espinhosos que lhe rasgavam as roupas e a pele. O ar ali era denso e pesado, e o calor opressor do meio-dia a sufocava. Ela encontrou Juba. A onça estava agarrada à perna de um dos jagunços de Tobias, um homem corpulento chamado Estevão, que havia invadido o paiol para capturá-la. Juba não o estava a morder para matar, mas a segurá-lo com força suficiente para o imobilizar, a pata curada firmemente cravada na coxa do homem. Estevão estava atordoado. Ele tinha tentado amarrar a onça e falhara miseravelmente. O pavor nos olhos do jagunço era palpável. — Solta, sua velha bruxa! Solta o bicho! Gritou Estevão, lutando para tirar a perna, a sua voz estrangulada de dor e terror. O sangue escorria da perna rasgada. Inês parou, ofegante. Ela viu o rosto do jagunço, não o inimigo, mas um servo miserável, e percebeu que a sua vitória não seria na vingança, mas na redenção. Ela ergueu a picareta, não contra o homem, mas contra o medo. — Vá embora, disse Inês, a voz estranhamente firme. Diga ao coronel que o fantasma da fazenda solitária não está sozinho. Estevão, mais aterrorizado pela velha viúva armada e pelo olhar inteligente da onça do que pela própria dor, conseguiu libertar-se num movimento desesperado. Ele cambaleou, segurando a perna ferida, e fugiu, mancando, deixando para trás um rastro de sangue e um saco de estopa que trouxera para capturar Juba. Inês sentiu a adrenalina baixar e o cheiro do seu próprio suor e do sangue invadiu-lhe as narinas. Juba soltou um sopro profundo. A onça tinha defendido o seu território e a sua benfeitora. Ao cair da noite, Inês viu fumaça no horizonte, na direção da fazenda do Brejo. O coronel sabia. O aviso tinha sido enviado. Agora, a guerra era declarada e pública. Inês olhou para a onça, que a observava com uma gratidão silenciosa, e soube que a próxima visita seria a do próprio coronel, e que desta vez ele viria para matar. Inês sabia que a escuridão daquela noite era diferente, carregada com a promessa de violência e acerto de contas. Ela havia reforçado a porta do paiol com caixotes e pesos, e a entrada da casa principal com móveis pesados. A sua única arma era a picareta e a presença silenciosa de Juba. A onça estava no interior do paiol, alerta e recuperada, e o seu corpo quente e tenso era a única fonte de conforto que Inês tinha. O cheiro de pólvora e metal que ela sentia no ar, vindo do exterior, não era imaginação, mas a certeza de que a noite não seria de sono. Perto da meia-noite, ela ouviu. O som não era de cavalos, mas o ruído calculado de passos lentos e intencionais a esmagar o cascalho da estrada. O coronel Severino Ramos não vinha numa comitiva, mas para um duelo pessoal. Inês acendeu a sua lanterna de azeite, o seu brilho amarelado mal iluminando a cozinha. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo crepitar da chama e pela respiração pesada de Inês. Ela podia ouvir o seu próprio coração a bater como um tambor. Em seu bolso, a ponta quebrada do terço perfurava-lhe a palma. De repente, o silêncio foi quebrado por uma voz gutural, vinda da escuridão. — Abra a porta, Inês. Sei que está aí. Não prolongue o inevitável. Era o coronel, a sua voz grave e calma, cheia de uma autoridade que a havia aterrorizado durante anos. Inês não respondeu. Ela moveu-se em direção à porta do paiol, onde Juba estava à espera.
O seu plano era arriscado. Se o coronel pensava que ela estava sozinha na casa, o paiol seria o seu ponto de defesa e contra-ataque. Ela abriu a porta do paiol o suficiente para escorregar para dentro, e a terra fria e seca do chão gelou-lhe os pés descalços. Não seja estúpida, Inês. A voz do coronel estava mais próxima agora, perto da porta da frente. Eu sei que tentou me assustar com o meu próprio capanga. Acha que essa sua terra amaldiçoada vale alguma coisa? Eu quero o que me deve e o resto da sua vida. Inês ouviu um estrondo seco quando ele chutou a porta da frente. A madeira rangiu e cedeu ligeiramente. Ela precisava de uma distração. Ela correu para o telhado desabado do paiol e atirou para fora, com toda a sua força, um velho balde de lata cheio de ferragens enferrujadas. O balde atingiu a parede lateral da casa principal com um estrondo alto e metálico. O som foi violento, quebrando a concentração do coronel. O que é isso? Inês ouviu-o murmurar para si mesmo. Mais truques de fantasma, velha? O coronel mudou de alvo. Em vez de forçar a entrada pela casa, ele veio em direção ao paiol, pensando, talvez, que o ruído indicasse a sua localização. Inês recuou para o fundo do galpão, ao lado de Juba. A luz da lua, fraca e azulada, entrava pela abertura do telhado, e Inês podia ver o contorno maciço da onça, o animal em posição de ataque, um predador paciente. O seu hálito quente de felino roçava no braço de Inês. A sua única chance era a escuridão e a velocidade de Juba. O coronel chegou à porta do paiol. Ele acendeu um cachimbo e o cheiro penetrante e doce do fumo do tabaco encheu o ar. Ele parecia perigosamente calmo. Estou a ver você, Inês, o seu pequeno esconderijo. Ele tentou chutar a porta reforçada, mas ela aguentou. Não me faça usar a força bruta, Inês. O seu tempo acabou. O seu é que acabou, coronel, disse Inês, a sua voz baixa, mas firme. A coragem que lhe faltara anos antes, agora renascia. O coronel riu, um som seco e zombeteiro. Ah, a velha bruxa finalmente resolveu falar. Deixe-me entrar para que eu possa terminar este show. Ele deu um passo para trás e Inês ouviu o clique inconfundível do cão de um revólver a ser armado. Isto era a confrontação física. Ela agarrou a ponta quebrada do seu terço, cravando-a na sua própria pele, e atirou-a para o chão, num gesto final de renúncia à sua velha vida e de aceitação do seu novo destino. Foi um plante silencioso e carregado de significado. Neste instante, a porta cedeu com um estrondo. O coronel entrou na escuridão, a silhueta emoldurada pela lua fraca. Ele hesitou, tentando ajustar os seus olhos à pouca luz, e foi nesse momento que Inês gritou, não de medo, mas como um chamariz. Agora, Juba! O grito de Inês foi o último som humano que ecoou naquela noite, e o que se seguiu foi um relâmpago de pele mosqueada e garras. O coronel gritou, mas o som foi cortado pela força bruta do destino. O ataque de Juba não foi uma selvageria irrefletida, mas uma precisão calculada de um predador que caça por proteção. O coronel Severino Ramos não teve tempo de disparar a arma. A onça pulou do fundo do paiol, onde a escuridão era mais densa, e atingiu-o com a força de um touro. Não houve rugido, apenas o som seco do corpo maciço da onça a chocar-se contra o peito do homem. O revólver caiu no chão de terra com um baque surdo, e o coronel soltou um grito de choque, mais do que de dor. O action beat foi rápido. Juba cravou as garras nos ombros do coronel e o derrubou. Inês, paralisada por um segundo, viu a cena banhada pela fraca luz da lanterna. O coronel era um homem forte, mas a ferocidade de Juba, impulsionada pelo instinto de sobrevivência e lealdade, era insuperável. O coronel tentou libertar-se, gritando e esbofeteando a cabeça da onça, mas Juba segurava-o com firmeza,
rosnando baixo. O cheiro de suor, fumo e sangue era sufocante. "Tire essa besta de cima de mim, velha louca", ofegou o coronel, a sua voz estrangulada, o terror finalmente a quebrar a sua arrogância. Inês deu um passo à frente, agarrando a picareta. Ela não a usou para golpear, mas para intimidar, para manter a onça concentrada no seu alvo. "Você veio buscar a sua dívida, coronel", disse Inês, a sua voz estranhamente calma. "E aqui está ela, a dívida do medo e do sangue." Juba mordeu o braço que o coronel usava para tentar agarrar o pescoço da onça, e o coronel berrou. O grito agudo e desesperado reverberou pela noite, um som que, Inês soube, ninguém na fazenda do Brejo ousaria investigar, pois a lenda da assombração era mais forte do que a lealdade ao patrão. A onça soltou o coronel. Não o matou. Em vez disso, Juba empurrou-o com uma pata para a escuridão do canto do paiol, para um monte de escombros e caixotes velhos. O coronel caiu, e o seu corpo atingiu o chão com um som úmido. Juba postou-se por cima dele, o corpo tenso, os olhos amarelos a brilhar com malícia na penumbra. O coronel estava ferido, humilhado e imobilizado, mas vivo. Inês acendeu um dos fósforos que ela tinha guardado, e a chama bruxuleante iluminou o rosto do coronel. Ele estava coberto de pó e sangue. Os olhos dele encontraram os dela. "Você não vai me matar", ele sibilou, a voz fraca, mas ainda com uma ponta de desafio. "Você é uma mulher de Deus, uma viúva de bem." "Eu era uma mulher de Deus", respondeu Inês, e o fogo quente da fósforo parecia queimar a culpa no seu próprio rosto. Ela atirou o fósforo aceso para um canto, longe do coronel, e o fogo apagou-se de imediato, deixando apenas um cheiro a enxofre no ar. Ela tinha de agir antes que o sol nascesse. "Eu te devo a minha alma, coronel, não a minha vida. Você arruinou um homem bom, e por causa da minha covardia", disse ela, referindo-se ao amigo traído. Ela deu um passo em direção ao revólver caído, mas Juba colocou uma pata protetora sobre a arma. Inês ignorou o revólver. Ela voltou ao lugar onde tinha atirado o seu terço. Ela encontrou a ponta quebrada de prata no chão. Inês levantou o fragmento, a superfície fria do metal a contrastar com a sua mão quente. "Eu não vou matá-lo, coronel. Você será levado pelo seu próprio medo." Ela olhou para Juba e sentiu que o seu tempo de redenção estava a chegar ao fim. Juba a tinha defendido. O seu débito estava pago. Era o momento de a onça voltar para o seu lar. Inês tocou o animal no dorso e o seu toque era uma despedida. "Vá, Juba, volte para o Pantanal. É livre." A onça hesitou, olhou para o coronel, depois para Inês. E, em seguida, num movimento fluido e silencioso, Juba saltou pelas aberturas do telhado desabado e desapareceu na escuridão da noite. Inês ficou sozinha com o coronel ferido, mas o medo tinha desaparecido. A onça tinha levado a sua culpa com ela. Inês olhou para a porta arrombada e soube que a sua história com o coronel ainda não tinha terminado, mas que a sua vida de medo sim. O coronel Ramos estava à sua mercê e a luz da manhã se aproximava.